1 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: Se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os seus deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. E os israelitas jogaram fora todas as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e também adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governantes filisteus saíram e com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: Não parem de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo para que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançavam contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor nos ajudou, por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Bom, podem se assentar? Vamos falar sobre lembranças. Lembrar-se de Deus. Sempre é muito bom lembrar de Deus. Mas antes de mais nada, vem aqui comigo. Presta atenção. Vocês acreditam em milagre? Vocês acreditam em milagre? O que é milagre para alguns de vocês? Porque para alguns parece que tem que acontecer um evento extraordinário para ser considerado um milagre. Milagre é aquilo que quebra as barreiras do natural. Por isso que muitos dizem que é sobrenatural. Mas quer ver um exemplo? Milagre também pode ser uma coisa pequena aos nossos olhos. Que é um menininho que chega pro pai e fala: ô pai, eu estava cavalgando de cavalo, aí do nada o cavalo foi de lá para cá, de lá para cá. Aí eu caí do cavalo, não aconteceu nada, pai. Filho, aconteceu a mesma coisa comigo, mas só que eu não caí do cavalo. É um milagre também, né? Agora, por que eu falo isso? Porque nós temos que saber a todo momento como Deus é maravilhoso e como Ele trabalha em favor de nós. O milagre nada mais é do que o reverter o quadro que você está passando. E é um jeito de Deus falar que quem manda aqui sou eu. É um jeito que Deus fala: eu tenho controle sobre todas as coisas. Esse quadro vai ser revertido. Tudo que você está passando vai passar. E tudo que você está passando tem um propósito. Todo milagre é para que Deus está falando o seguinte: eu tenho controle sobre todas as coisas. Isso quer dizer um milagre. Mais do que isso, quando nós estamos passando por um determinado acontecimento, um momento chato nas nossas vidas, esse milagre está lembrando você: precisamos de ti, Deus. Precisamos de ti. Quando acontece o milagre, fala: poxa vida,
É verdade, eu preciso voltar para Deus, porque olha tudo que Ele faz na minha vida, olha as coisas que acontecem. Às vezes eu não sinto digno, tem gente que às vezes não se sente digna de pisar numa igreja, de tantas coisas que faz, mas mesmo assim, Deus responde além das nossas expectativas. É para isso que serve o milagre. E aqui diz, por tudo que os israelitas estavam passando, a Arca da Aliança foi embora, os filisteus a tomaram, mas teve guerra aqui e guerra lá, e a arca voltou, e naquele momento Samuel conscientizou o povo que eles estavam errando, que eles necessitavam de arrependimento para voltar ao Senhor. E Deus continua. O povo pecava, e Deus cada dia mais mostrava os milagres para esse povo, que eles necessitavam voltar aos caminhos do Senhor e necessitavam se lembrar do Senhor. Mas por que isso tudo? Porque as lembranças, os milagres servem para curar o nosso chamado. Eu batizei isso de Alzheimer espiritual. Porque a gente às vezes tem um pouquinho de memória curta para algumas coisas, né? Por enquanto está tudo bem, Deus é maravilhoso. Agora quando não Deus faz, já a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é do pastor, a culpa é do presbítero, a culpa é da ovelha, a culpa é de todo mundo. O cara culpa Deus e o mundo quando está tudo mal. Por quê? Memória curta. Deus está dando milagres à torta e à direita para que a pessoa se lembre do Senhor, do seu nome. Mas quando as coisas estão ruins, ela simplesmente esquece. Como temos o exemplo do povo do deserto, que peregrinou 40 dias e 40 noites, por quê? Memória curta. E cá entre nós, o povo de Israel, o povo de Israel não, o ser humano, ele tem memória curta para essas determinadas coisas. Parece que não consegue ver a coisa que Deus está fazendo, os milagres que Ele mostra, não só os milagres, as coisas que Ele nos dá. Não só isso. Um dos exemplos que eu vou dar aqui sobre a memória curta, o que nos faz ter a memória curta é principalmente quando somos ingratos ou quando somos tentados pelo diabo. É nessa hora que a gente mais esquece de Deus. Quando somos tentados fortemente pelo diabo e também pelas preocupações desse mundo. Pessoas se esquecem do que o Senhor já fez por elas, e por isso que existe tanta ansiedade, tanta preocupação com base nisso tudo que está acontecendo. A pastora Patrícia falou aqui, não troque, não negocie um minuto de oração, não negocie a leitura da palavra, não negocie a presença de Deus. Quarta-feira vai ter culto, mas quarta-feira vai ter uma festinha lá. Então aí você vai ver o que vai ser melhor para você. Não negocie isso. Não tem problema nenhum você, às vezes se divertir com a sua família. Não tem problema nenhum, mas saiba que é nessas horas que quando você tem um compromisso, quando você vai numa igreja, é nessas horas que Deus fala com você. Você pode perceber, sempre quando você tem um compromisso, quando há uma dificuldade de ir à igreja, é quando a mensagem vai falar especificamente com você. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Memória curta, tudo isso. E nós vamos ir para o primeiro quadro, que vamos falar sobre ingratidão. Maior mal, um dos maiores males dos seres humanos. O Salmo 95:10 já disse que, quando o salmista estava escrevendo, ele estava falando que Deus se irou com eles, que eles peregrinaram 40 dias e 40 noites. Eu fiquei irado e eu falei para mim mesmo, porque
que prometi que aquela geração não entraria na terra prometida, porque eles não estavam reclamando contra Moisés, contra Arão, mas estavam reclamando contra mim, contra Deus. É isso que o salmista está falando. E a própria palavra já diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor. Essa é a nossa vontade. Vamos dar um pulo em Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27. Êxodo capítulo 15, versículo 22 e 27. Você que já achou, presta atenção. No Velho Testamento está testificado os maiores milagres de Deus. Por exemplo, o Mar Vermelho abrir. Que maior milagre esse? De um mar abrir no meio e fazendo com que o povo passe em terra seca. Que maior milagre é esse? A água virar sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, morte de animais, e Deus ia provando a Faraó, ele ia matando os deuses do Faraó, Deus a Deus. Quantos milagres! Um machado boiar por meio do profeta Eliseu, a multiplicação do azeite da mulher de Sunem, a ressurreição do filho da mulher de Sarepta, feito de Elias. Quantos? Milhares de milagres. A filha de Jairo tem um monte de milagres. E olha aqui, e nós que vamos ler, embora as pessoas vissem esses milagres, estavam sempre reclamando. Ingratidão. Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27 diz o seguinte: aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber dessa água, porque a água era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés em voz alta pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença que eu mandei contra os egípcios. Eu, o Senhor, sou o que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Alim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam perto da água. 3 dias passou que pegou o Mar Vermelho, que abriu o Mar Vermelho. Passou 3 dias, não deu nem tempo de desfrutar do milagre, e eles já estavam reclamando. Por quê? Porque a água era amarga. Sabe quando eles tinham uma meta de ir para a terra prometida, só que eles não conseguiram atingir essa meta. É que nem aquela coisa: tem uma meta, eu quero emagrecer, mas quando eu vejo um Big Mac na minha frente, já era a meta. Já não quero mais, é assim mesmo, né? Sempre quando aparece um problema, já era. Não adianta. Esse é o mal do ser humano. Aí o que acontece? Aí já era, não tem mais milagre, o milagre já surtiu efeito. Já a memória curta já está sobre o homem, o Alzheimer espiritual já está sobre o homem, e ele começa a reclamar. Não passou minutos para que Moisés pegasse um galinho, jogasse na água, como pelo poder de Deus, e as águas ficaram amargas. E depois eles foram para Alim, e ali tinha 12, na falta de uma, tiveram 12 fontes de águas. Deus dá a prova do milagre. Quando Josué passou
em Josué capítulo 4, passou do Rio Jordão, eles colocaram 12 pedras. Para quê? Memorial, para você se lembrar do que Deus fez. A pedra Ebenezer, para você se lembrar que Deus trouxe a arca de volta, trouxe a lei sagrada dele. Não só isso, que para eles representavam como a presença de Deus, dado as circunstâncias do momento. E mais para frente a gente vai ver em Êxodo capítulo 16 do maná e codornas. Não faltou pão e nem carne. Toda vez de manhã e toda tarde de manhã chovia pão e tarde carne. As codornas. Havia necessidade do povo reclamar? Claro que não. Mas hoje em dia parece que não mudou muito. Alguns tempos atrás, o que tinha na mesa era para comer. Agora, se tiver arroz e feijão, a pessoa começa a reclamar do arroz e feijão, ou se, tá muito quente, tá muito frio, hoje eu não gosto muito. Sabe como é que é, né? Hoje em dia parece que as coisas não mudaram muito. Acabaram reclamando da comida, ao invés de reclamar da falta da comida. Então, acho que a gente deveria ser um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais para ter gratidão das coisas que tem, não das coisas que não tem. Amém. Mas não bastava isso, tinha lá a coluna de nuvem para aquecer, para que eles ficassem, por causa do calor do deserto, para que eles não ficassem fadigados. E à noite tinha uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio. Mas aí, o que eles falavam? Maldita hora que eles falavam. Seria melhor que a gente tivesse de volta à terra do Egito. Lá a gente estava circulado das panelas de carne, de não sei o quê. Agora o que a gente tem? Areia ensopada e vento fresco. Mas não parava de reclamar. Deus dava o braço, Deus dava a mão, a pessoa já queria o braço. Por quê? Falta de memória. Naquela hora não se lembravam mais de Deus. Esqueceram de cumprir a meta, que Deus fez uma promessa e Ele ia levar até a terra prometida. O que faltou? Pragas do Egito, Mar Vermelho, águas amargas, maná e codorna. Mas lá tem gigantes. Em Números 14, lá tem gigantes, não sei o quê. 2, Josué e Caleb deram bons relatórios, que falaram, não, mas a terra era fértil, os cachos de uva não dá nem para carregar, de tanta coisa boa que tem. Não, mas tem gigantes, então não vai dar certo. Enquanto uns vêm com a notícia boa, que olham com os olhos de Deus. O que é olhar com os olhos de Deus? É olhar com os olhos da fé, de perceber, de confiar que nós vamos prevalecer e vamos chegar rumo à terra Canaã, a Canaã celestial. Mas se não olhamos com os olhos da fé, vivemos o tempo todo reclamando, ingratos. Falta de oração, falta de palavra e por aí vai. Por quê? Não adianta, não tem fé. Dá para aumentar a fé? Claro que dá para aumentar a fé. Fé é força espiritual. Você não vai ser transformado de fé em fé? Então, pratique. É como se fosse uma academia. É que nem você pagar a academia e não fazer. Você está indo na igreja e não está orando. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é pagar academia para não fazer. Eu não tenho coragem de fazer isso, é jogar dinheiro fora. Bom, mas enfim, vamos prosseguir. Vamos ao segundo tópico, que são as preocupações dessa vida. Mas essa vai pegar. Porque tudo que nos tira a atenção são as preocupações
e aquilo que nos deixa ansioso. E isso faz com que nós esquecemos de Deus. Ah, tem prova, não sei o que na segunda. Ah, amanhã tem outra prova seguinte. Eu estou nervoso porque eu não sei se eu vou passar. Eu não sei se vai dar certo. Ah, eu não sei se eles vão aprovar e não sei o que. Tudo contribui para que simplesmente você esqueça. Tenha essa memória curta. E o que ele diz simplesmente é: confie, não temas. 365 vezes por ano ele fala: não temas, porque eu estou no controle. Eu já falei, eu vou reverter esse quadro, o milagre diz: eu estou no controle, e que vocês necessitam de mim. Tudo isso, o Salmo 94, versículo 19, diz o seguinte: quando a sua ansiedade me dominava, o seu consolo refrigera a minha alma. É isso que fala. Em algumas vai variar de tradução para tradução, mas é isso. Quando a sua ansiedade me dominava, Deus, me traz consolo para a minha alma. É isso que o versículo está falando. Porque a própria essência de Deus, a própria presença de Deus, parece que quando estamos aqui, a presença de Deus nos transforma de uma maneira que nós vamos acabando esquecendo todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações e aquilo que nos deixa ansioso. Aquele versículo básico que diz, de Filipenses 4:6 fala: não andem inquietos por coisa alguma, mas que as vossas orações sejam com o coração agradecido, e a paz que excede todo entendimento guardará o meu e o seu coração e mente em Cristo Jesus. Não devemos, também fala que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Deixe que o amanhã tome conta de si mesmo. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Deixe que ele tome conta de si mesmo. Porque aí, se eu ficar preocupado com o dia de amanhã, eu não consegui nem resolver o ontem, não vou conseguir resolver o hoje e não vou conseguir resolver o amanhã. É isso que vai acontecer. Eu só vou esquentar a cabeça e ficar preocupado. Olha só, uma vez eu postei no meu Facebook o seguinte: você tem um problema? Sim. Tá. Tem solução? Não. Então não se preocupe. O problema tem solução? Então não se preocupe. Pronto. E você tem problema? Não. Então não se preocupe. Todos os caminhos vão dar. Então não se preocupe. Vamos fazer o quê? Dá para resolver o problema? Dá. Então não vou me preocupar. Não dá para resolver o problema? Então não adianta me esquentar a cabeça. Vou esquentar a cabeça para quê? Deixa estar, né? E por aí vai. Continuando. Isso é tão sério que a preocupação e a ansiedade, ela acaba transformando o problema pequeno em um gigante. Não tem necessidade de esquentar a cabeça, mas a pessoa ela insiste em esquentar a cabeça, em ficar preocupada nisso e aquilo, quando o Senhor fala: não temas, porque eles, naquele meio do deserto, ele estava querendo, às vezes não, ou toda a prova era para testar a confiança que eles tinham em Deus. E sempre que eles eram tomados pela preocupação e pela ansiedade, não sei se vai ter água, não sei se vai ter comida, aquilo tomava conta deles de uma maneira que começava a estrangular a alma deles. E eles não conseguiam dar um passo para frente. Eles estavam testando a confiança deles. Deus estava testando a confiança deles. Davi e Golias, em 1 Samuel, capítulo 17, 41. Davi, ele não engrandeceu Golias. Ele simplesmente falou: quem é esse incircunciso filisteu está pensando? Quem é ele para falar contra o povo de Deus? Você vem a mim contra espada e escudo, mas eu venho em nome do Senhor. Pronto. Ele não engrandeceu Golias. Não engrandeça o seu Golias. Não enfatize o problema, mas enfatize a solução. Porque enfatizando a solução,
vamos conseguir dar aquele um passo para frente. E na carta aos Hebreus também vai falar bastante sobre isso, porque a carta aos Hebreus era destinada a um grupo de seguidores de Jesus naquela época, que eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Por quê? Por causa das aflições, por causa das preocupações que eles tinham, porque eles estavam sendo mutilados e perseguidos por aqueles que não acreditavam, não que acreditavam muito, mas não praticavam a mesma fé que eles. Eles estavam sendo perseguidos, e o versículo chave para que eles se lembrassem que Deus era com eles era de Hebreus 13:7, que era de lembrar dos guias. Lembre dos guias, lembre dos pastores, lembre dos seus líderes, lembre daqueles que lutaram pelo Evangelho. Lembre daqueles que lutaram para que o nome de Jesus seja conhecido. Se tudo que eles fizeram, eles não tivessem feito, hoje nós não seríamos crentes, porque Deus nos dá um chamado ao ponto que nós somos convencidos só pelo poder do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que você se tornou o que você é hoje. Senão nós não seríamos crentes, nós não seríamos cristãos e nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? Porque eles se dedicaram a se lembrar de tudo o que Deus fez, de tudo o que os líderes fez, os líderes da congregação, os líderes de uma determinada igreja, os líderes daquele movimento. Não tenha necessidade de voltar às velhas práticas. Venha de novo, porque Deus é contigo e Ele vai fazer você passar por esse mar vermelho. Até onde vai o seu limite? Claro que Deus reconhece seu limite. Nós temos que dar um passo à frente. Mas Deus sabe até onde vai ser o limite. Quer ver um exemplo? Abraão. Onde era o limite de Abraão? Era o filho. Deus proveu o cordeiro. Limite de Moisés. Mar. Deus abriu o mar. Josué. Eram as muralhas. Deus derrubou as muralhas. Jesus. Qual é o limite de Jesus? A cruz. Deus o ressuscitou. Isso é o que eu estou falando de limite. Eu estou falando de corpo físico. Até onde vai o seu físico? É até aqui. Então a partir daqui eu começo fazendo. É isso que Deus está falando. Deus vai além. Ele vai te levar além do seu limite. E por aí vai. Agora, para entrarmos no terceiro tópico, a maioria de todos os crentes cristãos perecem nesse tópico. Tentação. Como vencer a tentação? Que é nesse momento que a gente, às vezes, não consegue se lembrar, que somos tomados pelo momento, vou fazer. Cada um, eu não preciso entrar em detalhes aqui, cada um sabe pelo motivo que é tentado, cada um sabe a prática que o diabo tenta a cada um. Não precisa entrar em detalhes. Mas vamos ver a receita para passar por essa tentação. 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. Mas eu vou dar uma aceleradinha, senão o pastor vai brigar comigo, que eu estou demorando demais. 1 Coríntios 11, 24 ao 25, diz o seguinte: E deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: Este é o meu corpo que é entregue
em favor de vós. Fazei isso em memória. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Quando você for tentado pelo diabo, lembre-se do que Jesus sofreu. Lembre-se que foram mais de 400 chicotes, mais de 400 feridas abertas. Não foi fácil. Lembre-se de todo o sofrimento que Jesus passou. Eu sei que é difícil na hora da tentação, mas lembre-se de tudo aquilo. Não esqueçam de Deus na hora da tentação. Mas lembrem que quando você tomar a Santa Ceia, aquilo serve de memória. E cada homem examine, portanto, cada um examine a si mesmo. E coma desse pão e beba desse cálice. Lembrem do que eu fiz. Lembrem do sofrimento que Jesus passou. Lembre-se de cada gota, cada sangue derramado por Ele. O sangue precioso derramado por Ele. Lembre-se. Ao invés de uns troquinhos a mais ali no bolso, para quê? Às vezes o pessoal acha que tentação é só pelo vício. Você não acha que o diabo vai te tentar com uns troquinhos a mais ali no bolso? Ou, ou uma mentirinha aqui. Deixa eu falsificar esse imposto. Falsificar não. Mentir no imposto de renda. Você acha que o diabo não vai te tentar sobre isso? Ou quando você, e até mesmo a respeito dos vícios, né? Quando vemos uma mulher passando por aí, olha, aí o diabo fala: então você só dá uma olhadinha. Ou o que eu quero dizer, não tô falando do fato de cobiçar. Falar dessa maneira, ou talvez até, dá uma olhada nesse vídeo, abre aspas, pornografia, fecha aspas. Quer outra receita para passar pela tentação? Cada coisa que você fizer, vamos fazer o seguinte: o que Deus acha daquilo que você está fazendo? Por isso que eu sempre bati forte na tecla pecado, cuidado para não pecar. Sempre bati forte nessa tecla. E sabe, se a maioria das pessoas só pregassem a mensagem da cruz, não necessariamente, não é que nós não devemos falar do pecado, mas só de falar a mensagem da cruz, você vai ver se essa pessoa não vai largar esse vício. Não vai largar essa prática, porque quando as pessoas verem o sacrifício de Jesus, elas verem o que Jesus passou, se isso não for suficiente para fazer com que pelo menos crie no seu cérebro, crie na sua mente, que você tente ao menos parar, você pode falhar, você pode às vezes não conseguir, às vezes largar de uma vez esse vício, mas se você ao menos tentar, é isso que o sacrifício de Jesus vai fazer com você. Ele vai fazer você tentar, lutar dia após dia, até vencer esse pecado. É isso que Deus vai fazer. Deus não é um Deus que, tudo pode. É livre-arbítrio. Realmente, você é livre para fazer essas decisões. Assim, se você é homem para fazer as suas decisões, então você é homem para assumir as consequências. É isso? Por quê? Porque é na hora da tentação que às vezes a gente tem memória curta. É na hora da tentação que às vezes a gente não se lembra. E para isso,
nós que somos, para encaminhar para o final, nós que somos nascidos de novo, somos cristãos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, temos duas obrigações. Eu vou enfatizar mais na primeira. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É aqui, ó, eu em comunhão com Deus e eu em comunhão com o meu próximo. Eu vou enfatizar mais a sua comunhão com Deus. Que o cristão, cada vez mais, para se lembrar daquele momento, ele tem que crescer em comunhão, é crescer na graça, é crescer no conhecimento, é progredir na fé. O verdadeiro cristão, ele quer cada vez mais progredir na fé, ele não se cansa, ele às vezes não se contenta com bênção, não que seja errado, claro, você é a bênção, você está aqui, não só para tomar porrada, mas para ser abençoado. Mas às vezes o cristão por si só, ele não se contenta só com bênção, com ser cabeça e não cauda, mas ele quer cada vez mais conhecer a Deus, crescer em comunhão com Deus, crescer na graça com Deus, crescer em tudo com Deus. Por isso, ele não quer, não é que ele não quer, mas ele fala para você: não negocie o momento de oração, não negocie o momento da palavra. Esse momento é seu comigo. E não negocie nada, a nossa comunhão. Porque nós não vamos levar nada daqui, como falou a pastora. Nós só vamos levar aquilo que está dentro do nosso coração. Nós só vamos levar um nome: Jesus Cristo. É a única coisa que nós vamos levar dessa terra. Não há mais nada. E o Oséias, ele diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O 2 Coríntios 3,18, que diz: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados glória em glória à imagem pelo Espírito. O que é isso? A mesma coisa diz Provérbios 4,16. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai crescendo mais e mais, de dia em dia, até ser dia perfeito. É de glória em glória. Cada vez mais eu quero mais de Deus. Cada vez mais eu quero crescer. A cada dia mais o amor de Jesus vai aperfeiçoando em nosso ser. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É você crescer a cada dia mais. É você se lembrar a cada minuto. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos pegar de Moisés. Moisés, ele viu tudo que era milagre de Deus. As 10 pragas, o mar se abrir, ele viu de tudo. A sarça ardente, aquilo ali é um milagre. Aquilo ali, você não vê uma sarça ardente pegar fogo e não se consumir todo dia, né? Mas enfim, aí vou ilustrar. Não aconteceu isso, é óbvio, né? E aí, Moisés, tá bom para você? Ah, não tá bom não. Não? Você quer mais? Eu acho que não tá bom não. Poxa, você não acha que você já viu muita coisa, não? Não. Tá bom. O que você quer? Eu quero ver seu rosto. Rogo-te que quero ver a tua face. Ele não se contentou apenas com os milagres. Ele quer Deus, ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus. A pessoa, ela só quer Deus porque Deus é tudo que ela tem. Deus não é a melhor coisa que você tem, mas Deus é tudo que você tem. Deus é tudo que você tem. Que eu fique enfermo, que eu fique pobre, mas eu não quero ficar sem a tua presença. Deus é tudo que você tem. Ah, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho carro, eu não tenho namorada, eu também não tenho nenhum dente na boca,
eu não tenho comida. Meu filho, mas você é crente. Sou, pastor. Então você tem tudo. Você tem tudo. Você é rico, é um rico celestial. E é o que importa, você tem Deus, então você tem tudo. Nós precisamos continuar nessa estrada de arrependimento e fé. Um arrependimento contínuo e fé contínua. E o que é isso? Para fechar, eu vou ilustrar aqui. O arrependimento e fé, porque arrependimento e fé é muito complexo. Eu vou ilustrar aqui, para todo mundo saber. Você imagina, tem uma enchente que leva todo mundo. E olha o que o arrependimento faz. A enchente está levando todo mundo. Aí, no meio da via onde essa enchente está levando, tem uma pedra. E tem um homem estendendo uma mão. E ali, mais para frente, tem a cachoeira, que é a morte física, espiritual. Sabe o que vai acontecer? Esse homem é Jesus. A única coisa que você tem que fazer, esse é o arrependimento. Você tem que pegar na mão de Jesus. Mas para isso, sabe o que você tem que fazer? Geralmente, quando tem uma enchente, a gente pega os nossos pertences, tudo bonitinho. Esses pertences são os seus pecados, esses pertences são as coisas desse mundo, mas é para isso você tem que largar tudo isso, você tem que se arrepender, porque se você estiver com as mãos cheias, você não vai conseguir pegar nas mãos de Jesus. Você tem que pegar nas mãos de Jesus, esse é o arrependimento. E a fé, você pensa o seguinte, tem uns galhos aqui antes de você estender a mão para pegar em Jesus. Aí tem muita gente que quer pegar nesses galhos, confia na sua própria força. Esses galhos não vão suportar, a enchente vai te levar, você não vai conseguir passar, porque os galhos são fracos e tudo vai ser levado embora. Você só tem que ter fé e tem que segurar na mão de Jesus. Isso é arrependimento e fé. Isso é arrependimento e fé. Irmãos, vamos ficar em pé. Que você de verdade possa ser tocado pelo Espírito Santo essa noite. Todos estejam, independente da condição, tenham a consciência que o milagre vai acontecer na vida de cada um, porque Deus é conosco e Ele vai fazer a boa obra. Se até aqui o Senhor nos ajudou, então Ele vai continuar nos ajudando, porque se Ele começou a boa obra em você, Ele há de terminar. Deus não faz nada pela metade. Ore da sua... Eu vou fazer a oração de encerramento. Ore da sua maneira, como você quiser. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, sentado, ore da sua maneira. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças te damos pelo dia de hoje, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos deu. Obrigado mais uma vez por sempre cuidar de nós e que seu Santo Espírito esteja sempre no meio de nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Traga um arrependimento genuíno para cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. Nós declaramos que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, Pai. Faça morada em nosso coração, Jesus. Nós agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.